E aí, seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá com notícias do Cruzeirão hoje. Peço a vocês aí também para se inscrever e deixar o like no canal. O Cruzeiro faz o último treinamento ainda pensando no duelo contra a Chapecoense. Qual será o time do técnico Paulo Pessolano? Vai ter novidade na lista dos relacionados? Algum jogador machucado vai estar à disposição? Quem apita o duelo de sábado na Arena Condá em Chapecó? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, espalhe aí nos grupos o link, enfim, vamos bombar aí. Obrigado mais uma vez pelo tanto que o canal está crescendo, só agradecer mesmo o carinho de todos. O Cruzeiro que treinou hoje pela manhã na Toca, fecha a preparação nesta sexta, bem cedo, e depois já segue para Chapecó, onde no sábado às 7 horas da noite, a Arena Condá, o Cruzeiro entra em campo pela quinta rodada. A Chapecoense tem 8 pontos, está 1 à frente do Cruzeiro, então é confronto direto. Claro que se o Cruzeiro vencer, entra no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O mais importante é seguir pontuando, e é para isso que vai o time do técnico Paulo Pessolano, fechando a preparação então nesta sexta. E é o único dia que ele vai ter mesmo para treinar, com todos os jogadores recuperados, mas claro que não será uma atividade mais forte. Vamos aguardar a definição, se o Edu já volta a ser titular. O Edu que está treinando normalmente os últimos dias, ganhou alguns minutos diante do Londrina. Não sei sinceramente se ele começa ou se fica para entrar no segundo tempo, aí já para ter 45 minutos, pegando uma defesa mais cansada. Tudo isso é analisado. Não tem nenhum outro problema de ordem médica em relação ao jogo diante da equipe do Londrina na terça-feira no Mineirão. Mas não terá ainda a volta do Fernando Canezin. O Canezin já está na transição, assim como o meia Marco Antônio. O Cruzeiro até divulgou uma imagem deles hoje, fazendo este trabalho específico. Acho que o Canezin fica à disposição para o jogo contra o Grêmio no outro final de semana. Então, o Pessolano, em relação a quem está no departamento médico, não terá nenhuma volta. E uma informação importante, em primeira mão aqui para vocês: havia uma ideia de se relacionar o Rafael Silva, o Rafa Silva atacante, para este compromisso, mas a informação que eu tenho é que ele ainda não será relacionado, porque ele pode jogar hoje 15, 20 minutos. Então, para viajar, o cara perde a sexta, o sábado e o domingo, quando tem a volta. São 3 dias para ele ficar se preparando fisicamente e ter mais condição de retornar contra o Grêmio, ou de ser relacionado pela primeira vez contra o Grêmio. Então, uma informação aqui em primeira mão para vocês: o Rafael Silva não viaja para Chapecó. O Cruzeiro tem outras opções ali para o setor ofensivo, ele fica em Belo Horizonte, melhorando a condição física para, repito, ser relacionado para o jogo contra a equipe do Grêmio. 2 informações rápidas sobre o jogo contra o Londrina. O Cruzeiro ficou no limite para não ter prejuízo. O público foi de 14 mil torcedores, uma renda aí de 300, quase 400 mil reais, e despesas de 300 e alguma coisa também. Então sobrou 800 reais de renda líquida. Pelo menos não teve prejuízo, mas foi no limite, repito, este duelo contra o Londrina para o público ali no Mineirão. E a outra informação é que Luiz Flávio de Oliveira, árbitro de São Paulo da FIFA, apita Chapecoense e Cruzeiro, é árbitro FIFA. Daniel Nobre Bins, que é do Rio Grande do Sul, vai ficar no VAR, árbitro de vídeo. E o Luiz Flávio de Oliveira não apita um jogo do Cruzeiro desde 2019. Final de 2019 foi um empate com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba. Então é um árbitro aí muito experiente e FIFA para este jogo importante, sábado às 7 horas da noite na Arena Condá em Chapecó. Eu falei mais cedo sobre o Cruzeiro não poder atuar contra o Grêmio e contra o Remo no Mineirão. Os jogos serão no Independência. O Cruzeiro está finalizando os detalhes. Muita gente até comentou, leva para Brasília, leva para Uberlândia, mas a ideia é atuar mesmo no Independência. O jogo contra o Grêmio no dia 8 de maio e o jogo contra o Remo no dia 11 de maio. 2 partidas aí que, quem sabe, Independência lotado, porque o Cruzeiro precisa. O jogo contra o Remo, importantíssimo pela Série B. Contra o Remo, importantíssimo pela Copa do Brasil, vale 3 milhões de reais. E contra o Grêmio, é importantíssimo pela Série B. O Grêmio também brigando ali, está no G4 inclusive, brigando pelo acesso, e vai brigar até o fim para voltar à elite do futebol brasileiro. Então as 2 partidas devem ser confirmadas
para o Estádio Independência. Para a gente fechar, nesta sexta então tem a votação das contas de 2021 no Conselho. E como eu tinha prometido, Fernando Ferreira da Pluriconsultoria está aqui comigo no meu canal Samuel Venâncio, para falar sobre o balanço do Cruzeiro, que será votado nesta sexta, e a primeira avaliação que você faz, Fernando, sobre esses números que eu te passei, para que você pudesse esclarecer toda a situação para os telespectadores aqui no canal. Fala, Fernando. Bom, a gente vê aqui, primeiro, um endividamento líquido ali na casa de 1 bilhão e 43 milhões, né? Um aumento em relação aos 965 milhões. Vamos ser uma grande mudança, 8%, abaixo da inflação até, não sei o quê. Mais ou menos a dívida seguiu crescendo, né? Agora, o problema todo é a capacidade de pagamento dessa dívida, né? Porque é uma dívida muito concentrada no curto prazo, ela está com mais de 35% dessa dívida aí está concentrada em até 12 meses de vencimento, que é uma brutalidade, se você pensar. São 350 milhões de reais vencendo dentro de 12 meses. Então é um perfil de dívida muito complicado, uma dívida muito pressionada, uma dívida que gera muito bloqueio, muita dificuldade para a gestão, né, do financeiro do clube. E isso mostra que realmente o clube, né, quer dizer, ele realmente está numa situação, ele precisava fazer essa operação de ter um dono, né, de sair do modelo anterior, porque o Cruzeiro é um clube que realmente a gente vê que ele chega num ponto de quase inviabilidade, né? Isso, obviamente, a gente está falando em função também da receita, 130 milhões para fazer frente numa dívida de 1 bilhão de reais, quer dizer, uma coisa assustadora, né? Porque é uma relação de quase 8 vezes, né, a receita. Para você ter uma ideia, a média do futebol brasileiro tem uma relação entre dívida e receita equivalente a 1,8. O Cruzeiro tem quase 8 vezes, então na média é um clube 5, 6 vezes mais endividado do que um clube brasileiro médio dos principais. E os clubes brasileiros médios já são muito endividados, né? Então realmente o clube ficou numa situação em que uma geração de receita baixa, obviamente por conta de estar na segunda divisão também, né? Isso conta muito, poderia ser o dobro, mais que o dobro certamente se estivesse na primeira. Então é preciso ir para a primeira, né? Mas você precisa renegociar e constranger esse passivo, né? Porque o passivo de curto prazo, ele é asfixiante, né? E aí o clube, como tem uma dívida muito grande, ele acaba tendo uma despesa financeira e compromissos já assumidos muito elevados, né? Esses compromissos não permitem que você tenha recursos de sobra para montar um time competitivo. Então você precisa ter um investimento adicional. E aí a gente já vê o dedo da reestruturação em curso, que é uma brutal redução das despesas, né, que caíram aí em torno de 40%, mas que mesmo assim ainda fazem o clube ficar no prejuízo, né? A situação é tão grave que mesmo com uma redução brutal de despesa, você ainda está no prejuízo. Quer dizer, você precisa voltar, o clube precisa urgentemente voltar à primeira divisão. Para poder ter mais receita, precisa ter um investimento novo, que é o que está aí programado, e ao mesmo tempo você precisa controlar o nível de despesa, né, que mesmo com a redução de 40%, ela ainda é alto para a realidade do clube, que precisa gerar condições de pagamento da dívida, né? Valeu, muito obrigado, Fernando Ferreira da Pluriconsultoria, esclarecendo todos os números do balanço do Cruzeiro, repito, que será votado nesta sexta-feira pelos conselheiros. Aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, espalhe aí, vamos juntos